Fala pessoal do Papo de Gráfica, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos começar a entrar especificamente sobre os produtos mais utilizados na área gráfica. Mas não tem como a gente falar de produto da área gráfica sem a gente entender um pouquinho o que é a área gráfica. Como a área gráfica, pra gente aqui, é voltada à área de impressão, então abrange flexografia, rotogravura, dry offset, offset tradicional, impressão digital e comunicação visual, é um campo muito amplo. Então, hoje especificamente, nós vamos explicar sobre offset e impressão digital. Tá? Então, nós vamos procurar dar um apanhado geral, não vamos ser tão técnico nessa parte de como que faz as coisas, mas vamos dar um apanhado geral, beleza? E aí depois, se vocês quiserem, vocês vão pedindo e a gente vai fazendo alguns episódios mais específicos de algumas coisas. Tá? Então, primeiro vamos começar a falar do offset. O offset é chamado de planografia também, tá? Ele é um processo que ele utiliza as chapas de impressão. Então ele não é um processo direto, é um processo indireto. Dessa chapa ela passa para um rolo e do rolo aí sim é passado para o papel. Para se fazer uma impressão offset, a gente precisa não só do arquivo estar em ordem. Esse arquivo depois ele é checado, ele vai ser checado marcas de corte, sangria, vai ser visto se tem RGB, se tem Pantone, que também a gente vai falar um pouquinho adiante. E aí vamos ver as marcas de corte, as marcas de registro. E ainda depois tem um outro processo na pré-impressão que a gente chama de imposição. O que é imposição? O processo offset ele utiliza tamanhos maiores de folha do que no processo digital. Então a gente parte do maior tamanho do digital, é o nosso menor tamanho nas máquinas, e aí a gente vai aumentando, né? A gente tem o 33 por 48, aí depois tem o 66 por 48 e por fim o 66 por 96, que é a folha inteira. E aí existem uns outros tipos de formato, que são os formatos germânicos, mas basicamente nesses três tamanhos, 33 por 48, 66 por 48 e 66 por 96. Beleza? Então vamos ficar nesses formatos para a gente não se perder muito. Mas, às vezes, por exemplo, se eu vou fazer um cartãozinho de visita, eu não tenho como chegar e colocar um cartão de visita numa folha desse tamanho. Então, isso é imposição. É eu ver quantos desses cartõezinhos eu vou conseguir preencher a minha folha para que eu possa fazer o menor número de impressão possível. Por isso que, às vezes, quando as pessoas querem fazer 100 cartões, 200 cartões, não é indicado o processo offset. Porque ele requer todo um trabalho de um monte de profissional envolvido nisso daí, ele requer horas de produção para depois a gente fazer 10 impressões, porque no 33 por 48 cabem 30 cartões, entendeu? Então assim, só para você ter uma noção, 200 cartões não vão dar nem 10 folhas. Então o processo ele se torna caro para pouca quantidade. Então por isso que eu quero que vocês entendam bem o processo offset e o processo digital, tá? Então só retornando, depois que a gente fez todo esse acompanhamento do arquivo, montou eles na folha, viu quantos que davam, e conferiu tudo, tá tudo certinho, aí sim é feito o processo CTP, que é o da chapa, Computer to Plate, tá? Que é a impressão do computador direto para a chapa. E aí vocês vão ver nesse vídeo que a gente vai estar passando agora, o processo do CTP. Tá? Terminado esse processo do CTP, essas chapas vão para a produção. Aí entra um outro processo de preparação, que é o processo de setup da máquina, né? A gente vai ter que colocar essas chapas nas 4 baterias, fazer os ajustes, fazer uma encaixar na outra certinho, porque a gente vai precisar que essa retícula, que você também está vendo aí na tela, a gente vai precisar que essa retícula se encontre direitinho para que forme as cores que você possa ver e isso não afete seus olhos, falando assim, essa impressão não está muito legal. Então isso é chamado setup, é o ajuste dessa máquina que é chamado setup. Aí depois a gente tem o processo de impressão. Tá? As máquinas de offset, elas foram desenvolvidas para serem uma cor, 2 cores e 4 cores. Mas hoje existem máquinas de até 12 cores. Ah, Ederson, mas por que uma máquina de 12 cores? Para que
A máquina no processo normal, 4 cores, ela entra, faz a impressão das 4 cores, sai coloridinho, nós vamos explicar isso depois com detalhe, ela vai sair colorido. Aí a gente tem o processo de espera de secagem, e aí a gente volta essa folha para a máquina e faz a impressão do verso mais 4 cores. E aí a gente tem o frente e verso impresso colorido. Nessas máquinas 12 cores, geralmente, eles já deixam uma bateria para uma cor especial, e aí a sexta cor, né, são 4 das cores CMYK, aí vem uma bateria para uma possível cor especial, e aí geralmente essa sexta cor é para o verniz base d'água, que é um verniz que você não vai ter tanto brilho, tanto nada, mas ele vai proteger a sua impressão e não vai deixar que decalque ou que tenha alguma mancha em alguma coisa. Então ele passa as 4 cores, se tiver a quinta cor, né, vamos supor que seja uma Xerox, que o logo é vermelho. Ele vai vir as 4 cores, depois aplica o vermelho especial do logo da empresa e aí ele passa no verniz. Esse processo já está seco quando ele passa no verniz. Aí ele dá o tombo na máquina, passa de novo as 4 cores, mais uma cor especial, se tiver o logo na parte de trás também, e aí passa pelo verniz de novo, saindo do outro lado já pronto. Tá? Mas a maioria das gráficas que você vai encontrar de pequeno e médio porte são a de 4 cores. Depois que a gente passou por todo esse processo de ajuste da máquina, o impressor vai deixar ela rodar um pouco, aí ele vai tirar as famosas malas, que vocês vão ouvir falar bastante. Então ele vai tirar essas malas para a tinta estabilizar, e aí sim ele vai tirar uma impressão para ele checar se todos os ajustes que ele fez estão certos. Uma vez estando certo todos esses ajustes, é aí que vai começar de novo a impressão, só que agora a impressão final. Então passa-se mais mala para estabilizar de novo. Primeiro ele vai lá e limpa toda a máquina, limpa todo o processo que ele fez para fazer o ajuste, deixa a máquina zeradinha, limpinha, e aí ele de novo vai fazer a estabilização das tintas em todas as baterias com as malas, que a gente chama, né? São as folhas impressas erradas ou folhas só para ajuste de impressão. Tá? Aí depois que passou essas malas, aí sim que eles vão colocar o serviço, e aí o serviço tem que ser rodado uma vez só. Ele não pode ficar parando. Quando o serviço fica parando, as cores tendem a ficar mais fortes. E é aí que você vai ver, quando você pega uma pilha, por exemplo, de panfleto, e você vê que as cores às vezes estão diferentes. Você só vai encontrar essas diferenças de cores se a máquina for muito ruim ou se teve muita parada. Então o papel tem que ser um papel bom. Isso influencia no preço, mas influencia na qualidade do seu material. Então, sempre que você for pedir um serviço de offset, é para médias e grandes tiragens. Tá? Média, nós estamos falando aí em torno, se for panfleto, 2.500, 3.000 panfletos, às vezes já compensa. Mas às vezes vai ficar muito próximo do digital, é preferível fazer no digital. Tá? Então pense direitinho no material que você vai fazer, para que você vai precisar daquele material, e aí sim você vai escolher o processo. Beleza? Então esse foi o processo offset. Agora nós vamos explicar o processo da digital. A digital são as famosas máquinas Xerox, né? Xerox, na verdade, é uma marca de uma máquina, uma das primeiras, das pioneiras que teve, mas ela virou símbolo de quando a gente faz uma impressão numa máquina que a gente chama de laser colorida. Então, aí existem outras marcas também, né? Só para não falar de uma marca, não ficar chato, mas você também tem a Canon, você tem a Ossé, você tem a Ricoh, e agora tá vindo com muita força a Konica Minolta. Tá uma briga bem legal com as grandes, e ela veio forte e veio tomando mercado. Beleza? Mas só para vocês entenderem o que é a máquina digital. Tem o processo de laser das máquinas menores, que são as gráficas rápidas pequenas, que tem HP, Epson, Okidata, e também tem umas outras máquinas que são menorzinhas. Mas o forte do mercado nessas gráficas rápidas um pouco maiores são essas máquinas digitais. Elas usam toner, então são máquinas laser mesmo. E por que é usado esse tipo de impressão? Porque esse tipo de impressão, ele não tem toda aquela preparação que a gente falou, preparação do arquivo, preparação de VSeCo. Então ele é um processo que ele comporta tanto o CMYK, quanto o RGB, quanto o Pantone. É lógico que também ele vai fazer as conversões de cores, porque afinal ele também usa o toner CMYK, né? Apesar de ter uma máquina da Konica Minolta que usa o processo RGB, que é utilizado bastante para fotos, fotoálbum, mas enfim,
A maioria das máquinas, elas usam o processo CMYK. Então, não é que se eu mandar em RGB, vai sair em RGB. Ele vai sofrer um processo também, que também nós vamos falar sobre isso depois, mas vai sofrer um processo um pouco menor. Então, talvez você olhe para aquela imagem, você consiga perceber. Se você mandou uma foto da internet, você vai conseguir perceber. Mudou um pouco as cores, mas não mudou tanto assim, porque ela faz uma correção meio que automática, diferente do offset. O offset é muito mais trabalhoso para a gente fazer essa conversão, porque ele depende do desgaste de rolo, ele depende da quantidade da impressão que a máquina já fez, como que essa máquina tá, da borracha que a gente chama, a blanqueta da borracha, qual que é como que está essa blanqueta. Então, o ajuste de cor no processo offset é bem mais artesanal, né? E ele precisa de ter gente experiente fazendo isso. Já no processo digital, não. Ele pega o arquivo, você mandou em RGB, ele vai fazer o processamento no RIP, que é o Fire, e depois desse processamento, ele já vai soltar direto lá na máquina, no papel que você quiser. Antigamente, a gente tinha um problema fora de série de impressão no couché. Hoje em dia, está muito melhor de se trabalhar e tem vários tipos de papel próprio para laser, tem papel homologados por algumas marcas e por outras não, mas existem papéis muito legais e tem uma variedade de tipo de papel legal. Então esse processo, ele é utilizado para as pequenas tiragens. Se você vai fazer 100 cartões, 300 flyers, vai fazer 10 apostilinhas para você ter na sua reunião, você vai fazer um cartazinho para colocar na sua empresa, né? Você vai fazer de 5 a 10 cartazes para você colocar na sua empresa. Isso tem que ser num processo digital. Porque se você fosse fazer no offset, ia sair um processo muito caro. Muito caro para o serviço que você vai fazer, não menosprezando o serviço. Mas se você vai fazer uma reunião na sua empresa, você não precisa gastar aí 2, 3 mil reais, sendo que com o processo digital você vai lá, é muito mais rápido e muito mais fácil. Beleza? Então, você entendeu um pouquinho a diferença do processo digital do processo offset. O outro é um processo um pouco mais artesanal para médias e grandes quantidades e o digital é para pequenas e médias quantidades. E aí a gente tem que ponderar o que compensa mais fazer, tá? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre cores de impressão. Para o processo do offset, não tem como fazer em RGB. A gente tem o processo CMYK, são 4 cores. Cian, que é o azul, magenta, que é aquele meio rosa, o amarelo, que é um amarelo, mas ele também leva um pouquinho de pigmento do magenta, então ele é um amarelo começando a tender para o vermelho, e tem o preto. Tá? Na verdade, essas 3 cores já formam um preto, mas a gente no processo offset, a gente precisa do preto puro para ele dar mais detalhe, mais profundidade nas suas peças. Beleza? Então é um processo 4 cores. Ah, eu posso mandar em RGB? Pode, mas você pode ter certeza que a cor que você está vendo na sua tela não vai ser a mesma que vai sair na impressão. O processo RGB é um processo de emissão de luz. Então as cores vão se formando quando você põe a luz nela. Por isso que é o processo de monitor, de televisão. Então a gente costuma brincar dentro de gráfica que quando você chega na Casas Bahia tem 3 televisões da mesma marca, mesmo modelo e mesmo tamanho, uma do lado da outra. Elas vão ter as mesmas cores? Não, cada um personaliza do seu jeito. É emissão de luz, entendeu? Então dependendo da claridade, se ela está mais gasta, se menos gasta, você vai ver cor diferente. Se você pegar o seu monitor e o meu monitor, você já vai ver cor diferente. Se você pegar o monitor do cara que está do seu lado, no seu serviço, você vai ver que a cor mudou um pouquinho. Então, o RGB é emissão de luz. E o CMYK é reflexão de luz. Ele vai para um processo de impressão, onde ele vai ancorar naquele papel, e aí a luz vai bater e vai chegar nos seus olhos com aquela tonalidade certa. Por isso que quando a gente quer uma cor exata, a gente tem que ter um ambiente controlado, um monitor calibrado, e monitores calibrados são caros, mas aí você vai ter certeza que aquela cor que você está vendo no monitor é a cor que possivelmente vai sair na impressão. Eu digo possivelmente porque vai depender muito da gráfica, ela não investir só no monitor. Ela tem que investir no monitor e na calibração da máquina. Né? Mas isso também é um outro assunto para a gente fazer. Então, você sabe que a gente tem o RGB e o CMYK. E aí pinta mais uma cor que todo mundo gosta de usar, que é o Pantone. Ele foi desenvolvido para se usar o pigmento para chegar nas tonalidades que na impressão às vezes eu não consigo. É muito difícil eu chegar. E também para chegar nos tons que a gente não consegue chegar se for no processo CMYK, que são os tons limão, né, aquele laranja brilhante,
tom metálico. Então, se eu não tiver o pigmento certo, na mistura certa, para me dar aquele tom, eu nunca vou conseguir fazer. Eu posso tentar lembrar da cor feita com a mistura das 4 cores. Mas eu não vou chegar num dourado, eu não vou chegar num prateado, eu não vou chegar num azul metalizado, eu não vou chegar num verde-limão, não vou chegar naquele laranja fluorescente. Então, assim, o Pantone é para cor especial e por isso que existe o catálogo Pantone. Então, se eu quero aquela cor, o cara vai lá, compra aquela cor para você e vai pôr. Só que lembrando, cor especial, vai ter que fazer o processo CMYK, os 4 cores, depois eu vou ter que voltar para a máquina para fazer uma impressão. A não ser que eu procure uma gráfica com uma tecnologia um pouco mais avançada, que tenha esse processo das 6 cores ou da 5ª cor. Só que, por eu ter essa tecnologia, gastar mais na minha máquina, gastar mais no meu processo, é lógico que o valor desse tipo de material também vai ser um pouco mais alto. Falamos um pouquinho sobre o offset, falamos um pouquinho sobre o digital. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar sobre o processo digital é que às vezes o pessoal vai falar assim, então eu não preciso mandar com sangria, eu não preciso mandar com marca de corte, eu não preciso me preocupar com a área de segurança. Todas essas checagens para fazer a impressão, tanto no offset quanto no digital vai precisar. Beleza? Única coisa que vai diferenciar bastante um e o outro é o uso da tecnologia das cores. Um aceita e faz a mudança direto do RGB para lá. No processo offset você não pode usar o RGB. Se você usar, vai ser convertido automaticamente. Vai ficar a cor que você escolheu? Não, não vai. Porque eu não sei que cor que você escolheu. Eu não sei o que você estava vendo no seu monitor. Então, o que diferencia basicamente um do outro é isso. Então, usar imagem de internet, eu posso? Cara, quando a gente fala em imagem, aí a gente parte para um outro campo, que é o campo da resolução. É o famoso DPI, né? Que é dot per inch, pontos por polegada. E é a resolução da foto. Você está vendo um exemplo aqui também que vai te ilustrar melhor do que só eu ficar falando. A sua imagem é feita por quadradinhos. Ela pode ser feita por quadradinhos maiores ou por quadradinhos bem pequenininhos. Quanto menor for aquele quadradinho, mais detalhe ele vai pegar e menos visto ele vai ser. Então é o famoso DPI. Ah, Ederson, então eu vou mandar as imagens para a gráfica com 3000 DPI. Não precisa. No processo gráfico, a gente usa 300 DPI. Aí vão ter alguns técnicos aí que vão me questionar, falar que hoje já estão usando 350, 360 DPI, porque tem máquina que suporta 220 linhas, e no offset tradicional antigamente eram só 170 linhas. Cara, independente disso, eu quero que você entenda o que é resolução. Na internet, a resolução básica deles, por mais que seja Full HD, alguma coisa, eles às vezes jogam uma resolução bem baixa, que não vai ser o que a gente precisa para fazer o offset. E aí tem muita gente que usa aquele famoso recurso, tanto do Corel quanto do Illustrator, ou talvez do Photoshop, né? Que é um pouquinho melhor, que é pegar aquela imagem, eles veem o tamanho que eles vão precisar, e eles vão lá e vão forçar o DPI. Então, se a foto não foi tirada com o DPI certo, com a quantidade de ponto que eu quero, para fazer uma ampliação ou uma redução e chegar naquele ponto, e aí eu poder reduzir para os 300 DPI que a gente usa no offset, ou no processo offset, né, aliás, ou também no digital. O digital disfarça bem mais esse negócio dos DPIs, mas no processo offset não. Se mandou com baixo DPI, ele vai sair com baixo DPI. Então, é assim. Tome muito cuidado com as fotos que vocês vão usar na internet. Se você quer usar alguma foto que tem na internet, você gostou, tenta, por exemplo, no Google tem a opção de opções ali, e aí você procurar as maiores imagens que tem. Então, quanto mais pixel tiver nessa imagem, melhor resolução ela vai ter. E aí você vai puxar para o seu software, de preferência que usem um software profissional, né? Não adianta você usar o Word, Excel, PowerPoint, esse software geralmente da Microsoft, eles não são softwares profissionais para se usar para impressão. Tem muita gente que usa, manda para a gráfica, o problema é seu, vocês que imprimam e tem que dar o jeito de vocês. Mas isso você vai usar uma mão de obra especializada, você vai usar uma mão de obra cara, e aí com certeza vai ser cobrado de você. Se a gráfica não cobra, você pode ter certeza que ela não dura muito tempo, porque é um profissional que cada vez tem que ser mais especializado, mais técnico e
é lógico que o cara vai ter que estudar mais, gastar mais tempo, gastar mais dinheiro, e ele vai pedir um maior salário, com certeza. E ninguém tem condições de ficar bancando muita gente com um salário alto dentro de uma empresa. Então tudo isso você tem que parar, pensar. Você quer reduzir seus custos? Faça o serviço melhor que você puder. Eu não sei, não quero saber disso daí, não tenho jeito, não tenho tempo de fazer os meus materiais. Contrate uma pessoa que saiba. Evite aquele velho ditado, né? Ah, mas meu sobrinho faz por 1/3 do preço. Seu sobrinho faz por 1/3 do preço o material. Aí as pessoas que vão checar, que vão arrumar, que vão transformar, não vai ser mais o arquivo do seu sobrinho. Vai ser um outro arquivo. É um profissional que vai pegar aquele arquivo, transformar e você nem vai saber. Só que ele vai te cobrar. Aí o que você gastou com o seu sobrinho para não gastar com um profissional tradicional, né? Um designer ou um arte finalista, você vai gastar no processo de impressão, que vai demorar mais, no processo de verificação, que vai demorar mais. Então tome muito cuidado com o seu arquivo. Se ele for bom, sua impressão vai ser boa. Se ele for ruim, não adianta você ficar discutindo com a gráfica. Ah, o tom de pele ficou ruim. O tom de pele ficou avermelhado. Você tratou sua imagem direito? Ah, o tom de pele ficou amarelado. Você tratou sua imagem direito? Ah, eu tenho aqui, ó, isso daqui é um azul marinho. Eu tenho certeza que é azul marinho, porque lá no Word eu coloquei 100 em 100, ou eu fui lá no Word, ele só faz em RGB, né? Aí eu fui lá no Word e vi no meu monitor tava azul marinho. Cara, 100 de magenta, 100 de cian, não é azul marinho, é roxo. É um roxo mais escuro, mas é roxo. Não queira inventar a roda. E a gráfica não tem que ficar fazendo o seu arquivo todo de novo, ou ficar mexendo no impressor. Ele não é arte finalista, ele não tem que ficar mudando as coisas para que a sua impressão saia boa. Manda a impressão boa. Beleza? Então, voltando, né? A gente se perdeu um pouco, vamos falar um pouquinho, terminar de falar sobre resolução. Então não adianta você pegar aquela imagem bonitona na internet, ela veio com 70 dpi, 90 dpi, aí você põe no tamanho que você quer, vai lá no CorelDRAW e plau! Maravilhosamente essa imagem tornou 300 dpi. Essa imagem tá boa? Não. Ela pode quebrar um galho? Pode. Mas quebrar o galho. E aí não vá me converter também essa imagem, além de você converter para CMYK, aliás, além de você converter de 72 para 300 dpi, você colocou ponto onde não existia, entendeu? Você ainda vai lá e converte o RGB sem usar um perfil de cores certo de RGB para CMYK. Aí vai ficar maravilhoso a sua imagem. Beleza, mas se você estiver disposto, for só para divulgação, não precisar ser tão certinho, pode dar certo. Mas antes de imprimir, avise. Liga para sua gráfica e fala assim, cara, eu usei algumas imagens de internet, eu procurei usar um perfil certo, existem alguns perfis de cores que são tradicional nesses softwares de impressão, que é o Fogra 28, o Fogra 29, que são todos, né, homologados, tem o ISOCoated, tá? Aí você tem perfis específicos da sua gráfica. Que se ela for uma gráfica de médio para grande porte, ela tem um perfil ICC dela. Que aí você pode converter converter as cores com toda a segurança. Mas não significa que se você colocar DPI naquilo lá, a imagem vai ter que ficar boa. Não vai ficar boa. E por último, a gente já falou um pouco, mas é dos softwares. Não use os softwares da Microsoft para você fazer uma arte linda, maravilhosa de um cartaz, uma arte de um flyer que vai ser o flyer da sua vida, mas vai ser impresso no offset. Entendeu? Então, assim, utilize material certo para coisa certa. Então, utilize lá o CorelDRAW, Photoshop, InDesign. De preferência, Photoshop, o InDesign e o Illustrator eles aceitam melhor as cores. Muita gente fala muito mal do CorelDRAW. Eu sou suspeito para falar porque eu gosto muito do Corel, eu acho um software fácil de usar. E quando você lê o manual e entende o que os projetistas do software, porque são projetistas, são engenheiros, eles estão te dando de ferramenta, você entendeu aquela ferramenta, você só pode ter um pouquinho mais de processo, um pouquinho mais de tempo para conseguir fazer as mesmas coisas. Mas é lógico que se você puder usar tudo da Adobe, o InDesign, para você fazer uma coisa que tenha muito texto, o Illustrator, para você fazer as ilustrações, os desenhos, e o Photoshop, para você tratar as imagens, nenhum deles vai te deixar na mão, porque um conversa muito direitinho com o outro. Beleza? Então deu pra gente conversar um pouquinho mais sobre gráfica, sobre o processo de gráfica? Só pra gente finalizar, offset, médias e grandes tiragens.
Quando eu falo médias, a partir de umas 3.000, 2.500, porque não adianta você pegar um formato de página que cabe em 32 cartões e falar assim, não, eu vou fazer 3.000 cartões. 3.000 cartões, no máximo 100 folhas. Veja os custos disso. Às vezes é melhor você não ter tanta qualidade no seu cartão, se você precisa de uma reunião rápida, não vai ter tanta qualidade, tanto acabamento, né, o enobrecimento, mas você vai conseguir fazer uma coisa mais barata. Beleza? Espero ter esclarecido para vocês aí. Meu nome é Ederson Campos, do canal Papo de Gráfica. Um grande abraço para vocês.